Opa pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Couto, eu vou estar aqui hoje ajudando vocês nessa aula, essa aula de progressões aritmética e geométrica. Eu estou muito feliz em poder tentar ajudar vocês, espero que vocês consigam se dar bem nesses estudos, que vocês consigam entender todo o conteúdo que vai ser explicado. Só para deixar claro mesmo, eu usei esse livro aqui como base, mas está tudo bem descrito lá nas aulas, eu fiz um slide bem prontinho para vocês, bem bonitinho, espero que vocês entendam. E é isso aí, certo? Bom, então vamos iniciar a aula de progressão aritmética e progressão geométrica. Antes de mais nada, saber o que é uma sequência, que a gente vai falar muito sobre sequência, certo? Ela é todo conjunto em que consideramos elementos dispostos em certa ordem. Então, se eu tiver um conjunto com uma certa ordem, a gente vai ter uma sequência, certo? E essa sequência tem algumas características. Por exemplo, a progressão aritmética é uma sequência numérica em que a diferença entre o termo e seu antecessor resulta sempre em um mesmo valor, chamado de razão. Aqui, nesse caso, eu vou ter quem? Um conjunto S, que vai ter 1, 3, 5, 7, 9, 11. A gente percebe que aqui tem uma sequência. Eles estão organizados de uma forma coerente, que é uma sequência, certo? E, além disso, a gente sabe que se eu pegar algum termo e subtrair do seu antecessor, eu vou ter sempre uma razão, um valor igual para todos. Ou seja, se eu fizer 3 menos 1, vai dar 2. 5 menos 3 vai dar 2. 7 menos 5, 2. Então, qualquer valor que eu pegue e eu subtraia com seu antecessor, vai dar sempre uma razão a mesma. Se acontecer isso, nós temos uma sequência de progressão aritmética, certo? Ela pode ser escrita dessa forma genérica. Tem um conjunto com vários termos que terminam em um termo n, se ela for, no caso, finita, certo? Se eu sei que ela é uma progressão aritmética, eu vou poder achar esse valor AN em qualquer lugar do meu conjunto por essa fórmula aqui, certo? Que é o A1 mais N menos 1 vezes 1R, onde o A1 é o primeiro termo da sequência, o AN é o último termo ou o termo que eu quero dessa sequência, o N é o número de elementos da sequência e o R é a razão entre os números dessa sequência, ok? Vamos fazer um exemplo aqui então, certo? Esse exemplo aqui de progressão aritmética. Bom, então nós devemos ler novamente a pergunta e extrair, né, o conteúdo que essa pergunta nos traz, para a gente poder resolver a questão. Então, a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina em uma fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, ou seja, o nosso conjunto ele vai se iniciar com 80. O segundo é a 100 metros. O terceiro a 120 metros. E a gente sabe que ele está indo até uma distância de 1.380 metros. Então, nós temos aqui a nossa sequência, a nossa progressão. E nós podemos verificar que os números estão pulando de 20 em 20. Então, nós temos uma progressão aritmética, certo? Já que a gente já sabe que ela está pulando de 20 em 20, nós já temos alguns dos dados importantes que a gente precisa. A gente precisa da razão, né? Nós temos que a razão, no caso, vai ser 20. Nós não sabemos quantos elementos nós temos nessa sequência. Então, nosso n, eu estou querendo descobrir quem ele é. Mas nós sabemos quem é o último termo AN, 1380. E nós sabemos quem é o primeiro termo A1, que é o 80. Então, se nós formos recorrer à fórmula, nós vamos ter o seguinte. AN, que é A1, mais N menos 1 vezes o R, nós já temos o AN, o A1 e o R. Nós vamos só verificar quem é o N. Então, quem é o AN aqui nesse caso, o último termo? 1380. O primeiro termo é 80. O N nós queremos saber quem é e o R é igual a 20. Nós podemos inverter uma igualdade. Esse lado é igual a esse lado, né? Então, o contrário também é verdadeiro.
Vamos fazer o seguinte, 80 mais n menos 1 vezes 20 é igual a 1.380. E se nós temos um valor aqui somando, nós vamos passar para o outro lado, ele vai ficar subtraindo. N menos 1 vezes 20 é igual a 1.380 menos 80. E esse 20 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai sobrar quem apenas desse lado agora? N menos 1, que é igual a 1.380 menos 80, 1.300, dividido por 20. Então, nós temos que n menos 1 é igual. Eu posso cortar esse 0 com esse 0, e eu vou ter 130 dividido por 2, que é igual a 65. E esse menos 1 passa para o outro lado mais 1, nós temos que n é igual a 66. Pronto, nós descobrimos então que vamos precisar de 66 postes. E nós temos também a seguinte informação. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que será gasto com a colocação desses postes será. Então, nós temos que o valor de cada poste é no máximo 8.000. E eu vou precisar de 66 postes. O maior valor possível vai ser o quê? O maior valor vai ser 8.000 vezes 66. O maior valor, então, vai ser o custo de 528.000. E nós temos 528.000 como a letra C da questão. Vamos para a questão 2 agora. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. Ou seja, se ele tem um período de 11 anos, nós já sabemos qual é a razão que nós vamos ter, que é 11. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755. Nós já sabemos quem é o nosso A1. 1755. E se estendeu até o final de 1765. Ou seja, o A2 ele começaria quando terminasse o ano de 1765. Seria 1766. Justamente o período de 11 anos que nós vamos ter de razão. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número. Ele quer saber qual é o número de atividade magnética, se o primeiro ano foi esse. E o último ano, que é o ano que a gente quer detectar, é o ano de 2101. Certo? Nós precisamos de mais alguma informação? Vamos ver pela fórmula. A N, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nós temos aqui 2101 com a N, o A1 sendo 1755. O N eu estou querendo descobrir e o R é igual a 11. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questão 1, vou inverter os lados para facilitar. 1755 mais N menos 1 vezes 11 é igual a 2101. Vou passar o 1755 para o outro lado e trocar o sinal dele. Vai ficar do lado esquerdo N menos 1 vezes 11, que é igual a 2101 menos 1755. E agora eu vou dividir o 11, passando ele para o outro lado. 2101 menos 1755 vai dar... Deixa eu ver aqui.
pega emprestado, não tem, 0, 1, 10, agora ele pode emprestar 9, 11 menos 5, 6, 9 menos 5, 3, 10 menos 7, 3. Oh, perdão. Onze menos 5, 6, 9 menos 5, 4, 10 menos 7, 3. E 1 com 1 não tem. Então, nós temos 346 dividido por 11. 346 dividido por 11 vai dar um valor quebrado, né? Mas esse valor aproximado já é suficiente para saber em qual ano nós vamos estar. 34 para 11, nós temos 3. 3 vezes 11, 33. De 34 sobra 1. E abaixo 6, nós temos 16 para 11, 1 e sobra 5. Então, nós temos 31, alguma coisa. 4, né? Mais ou menos isso. Mas tem esse menos 1 que vai passar para o mais 1. Então, n é igual a 31,4 mais 1. N é igual a 32,4. Ou seja, a nossa resposta é a letra A. A letra A, que é 32. O ano que nós vamos estar, certo? Bom, eu também posso determinar a soma de alguns elementos, de uma quantidade finita de elementos dessa minha progressão, dessa minha sequência, certo? E eu posso arrumar essa resposta, não precisando contando, se for um número grande, né? Eu posso fazer por essa fórmula aqui do SN. Eu vou pegar o primeiro termo, somar com o último termo que eu quero, até onde eu quero somar, multiplicar pelo número de termos que tem, desse A1 até o AN, e dividir ele por 2, certo? Esse SN vai ser o resultado da soma dessa sequência. Por exemplo, aqui, nesse exemplo. Bom, na questão 3, diz assim: atualmente existem muitos aplicativos de fazendas virtuais, que apesar de críticas, possuem uma enorme quantidade de usuários. Embora apresentem algumas diferenças de funcionamento, as fazendas virtuais possuem a mesma concepção. Cada vez que o usuário cuida da sua fazenda ou da de seus amigos, ganha pontos. Quanto mais pontos acumula, maior é seu nível de experiência. Em um aplicativo de fazenda virtual, o usuário precisa de 1000 pontos para atingir o nível 1. Ou seja, nosso primeiro elemento é 1000. Acumulando mais 1200, ele atinge o nível 2. Acumulando mais 1400, ele atinge o nível 3. E assim por diante, pulando de 200 e 200 e acrescentando. Do nível 1 eu preciso de 1000, do nível 2 eu preciso desses 1000 mais os 1200. Do nível 3 eu preciso desse já feito e mais o 1400. Certo? Um usuário que está no nível 15 de experiência acumulou quantos pontos? Certo? Essa que é a pergunta dele. No nível 15. Ou seja, o N é 15. Eu preciso saber quem é o A15 para depois eu fazer o cálculo de somatório de todos os 15 níveis. Porque quando ele chegar no nível 15, ele fez o nível 15, o nível 14 e todos aqueles níveis. Então eu preciso saber a somatória deles, sem que eu pegue cada um individualmente. Tem como fazer isso com uma formulazinha que a gente viu na explicação anterior, que é a formulazinha do SN igual ao AN mais A1 vezes o N dividido por 2. Então, primeiramente, nós vamos fazer o quê? A gente tem o N15, a gente tem o A1, que é 1000, e a gente precisa... A gente tem a razão também, que é 200. E a gente precisa saber quem é o A15. Depois de saber quem é o A15, a gente joga nessa fórmula aqui
que a gente descobriu o A15 para saber qual é o somatório de tudo. Quem vai ser o meu A15? É 1000 mais o N, que é 15, menos 1, vezes o meu R, que é 200. A15 é igual a 1000 mais 15 menos 1, 14, vezes 200, 2.800. Então, o meu A15 eu já descobri e o valor dele é 3.800. Ou seja, para eu atingir o nível 15 eu preciso de 3.800 XP. Mas eu tenho que saber todo o somatório, que é o que ele quer. Ele quer saber que depois que eu chegar no nível 15, quanto de XP eu adquiri ao longo do jogo todo. Então, eu vou para essa fórmula aqui do SN. Então, o meu SN, que é o 15, é igual a quem? O AN que eu acabei de encontrar, 3.800, mais o A1, que é o primeiro termo do primeiro nível, 1000, vezes AN vezes que ele foi, que é o nível 15, dividido por 2. 3.800 mais 1.000, 4.800. 3.800 mais 1.000, 4.800, vezes 15, dividido por 2. Se eu dividir 4.800 por 2, dá 2.400. 2.400 vezes 15 dá 36.000. Então, eu vou precisar de 36.000 de experiência para eu poder, depois que eu alcançar o nível 15. Ou seja, a resposta é a letra E. Para um principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário. Correr 300 metros no primeiro dia. Então, eu já sei de novo que o primeiro é 300. E aumentar 200 metros por dia. Ou seja, 500 no próximo, 700 e assim por diante. De forma que eu tenho a razão dada por 200. Né? Já que ele vai aumentar de 200 em 200. Para contabilizar o seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória no máximo 9,5 km de corrida por caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o tempo para a reserva de dados. Ou seja, se ele está dizendo que o máximo de memória dele é 9,5 km, significa que a somatória total dele é SN, que vai ser 9.500. Ou seja, nessa questão eu vou envolver o meu AN, que eu não sei quem é, e vou envolver o SN, que é 9.500. De forma que eu possa descobrir também o N, que eu não sei quem é. E o A1 eu sei que é igual a 300. Então, eu vou usar as duas fórmulas. A fórmula que usa o AN, que a gente já sabe muito bem quem é. A1 mais N menos 1 vezes R. E depois eu vou combinar com a SN, que é igual a N mais A1 vezes o N dividido por 2. Então, primeiro, vamos substituir nessa daqui. A N, não sei quem é. A1, 300. Mais N, também não sei quem é, menos 1, vezes o R, que é 200. Se eu fizer a distribuição, eu vou ter o quê? 300, mais com menos menos, 1 vezes 200, 200. 300 menos 200, eu vou ter 100. Mais 200 vezes N, 200N. Eu fiz a distribuição aqui. Certo? E eu termino por aqui, porque eu não sei quem é N nem quem é N. Eu tenho uma equação com duas incógnitas, então eu preciso de outra equação para que eu tenha um sistema que possa ser resolvido. Então eu me recorro a essa segunda parte aqui agora, que é a SN. Quem é SN eu sei quem é. 9.500.
A N, eu não sei quem é, mas a N tem aqui, né? Se eu fizer essa substituição nessa equação aqui, eu consigo obter uma resposta, já que eu vou passar a ter apenas uma incógnita, que vai ser a N, já que o AN está em função do N. Ou seja, a N é 100 mais 200N mais o A1, que é 300, vezes o meu N dividido por 2. Esse 2 que está dividindo, ele vai multiplicar o 9.500. 9.500 vezes 2, 19.000. 19.000, né? Que é igual 100 mais 300, 400. Mais 200N vezes o N. Agora eu vou distribuir o N para esses dois termos do parêntese. E eu tenho que 19.000 é igual 400N mais 200N ao quadrado. Eu vou passar esse 19.000 para o outro lado e eu vou organizar agora essa minha equação, que se tornou uma equação de segundo grau. Quando o 19.000 passa para o outro lado, ele troca o sinal e tudo fica igualado a zero. E aqui eu tenho uma equação de segundo grau que a gente sabe muito bem resolver, que é o método de Bhaskara, né? Que a gente usa a fórmula de Bhaskara. Aqui eu posso simplificar, todo mundo é múltiplo de 200, então eu vou fazer uma divisão de 200 aqui para ficar mais fácil. E eu vou vir para cá. E eu vou ter o seguinte, 200 dividido por 200, eu tenho N ao quadrado. 400 dividido por 200, eu tenho 2N. E 19.000 dividido por 200, eu cancelo 2 zero daqui com 2 zero daqui, vai ficar 190 dividido por 2, que é 95. Isso é igual a zero. Agora, a fórmula de Bhaskara como é? B ao quadrado menos 4AC, sendo que A é igual a 1, que é o termo que está na frente do N ao quadrado, B é o 2, que é quem está na frente do N, e o C é o termo independente, menos 95. Ou seja, delta é igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 95. Quatro sinais iguais na multiplicação, mais 95 vezes 4, nós vamos ter 2, 36, 380. Nosso delta vai ser igual a 384, certo? N vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz do 384, dividido por 2, vezes o A, que é 1, então é o próprio 2. Nós devemos saber quem é a raiz, né, desse 384. Devemos saber quem é ele. A raiz de 384 é aproximadamente 19,6, certo? Então, nós vamos ter o seguinte. Menos 2 mais ou menos 19,6 sobre 2. Ou seja, eu vou ter um N1 que é igual a menos 2 mais 19,6 dividido por 2. E eu vou ter um N2 menos 2 menos 19,6 dividido por 2. Esse de baixo eu sei que vai dar um resultado negativo. Então ele nem vai contar, certo? Ele não conta. Porque não tem como dar uma caminhada negativa, né? Então o valor vai ser a resposta do de cima. 19 menos 2
17,6 dividido por 2, que é 8,4. Opa, perdão. 8,8, né? Aproximadamente. Ou seja, se é 8,8, ele não vai poder completar os 9 dias de caminhada. Ou seja, a resposta vai ser a letra B, que é a letra que tem o 8 como resposta, certo? Já que ele não consegue completar o 9º dia. Pronto, agora vamos ver a questão da progressão geométrica. Ela sempre vai ter aquela sequência semelhante à da progressão aritmética. A nossa diferença aqui é que, em vez de pular somando por uma razão, ela pula multiplicando por essa razão, certo? Aqui, nesse caso, por exemplo, eu tenho 3, 9, 27, 81, 243. O que eu posso observar aqui? Que está sempre tendo uma multiplicação de uma razão fixa, de forma que esse conjunto fique com uma sequência lógica de multiplicação de razão 3, certo? Eu posso pegar o 9, dividir por 3, que vai dar 3, 27 por 9 vai dar 3, 81 por 27 vai dar 3, do mesmo jeito da progressão aritmética. A diferença agora é que nós vamos ter um produto, certo? Eu vou ter uma mesma sequência dada, né? Essa sequência S, do qual a minha fórmula agora, para eu determinar o AN, ela é um pouquinho diferente. Eu vou precisar do A1 multiplicar por essa razão que eu vou identificar pelo número de vezes que eu vou obter menos 1, certo? Esse N aqui é o número do AN que eu quero obter. O AN é o primeiro termo da sequência, o AN é o último termo, ou o termo que eu quero na sequência. O N é o número de elementos da sequência específica que eu quero, e o Q é essa razão entre os números, certo? Podemos ir para um exemplo agora. Agora, iniciais de progressão geométrica, então. Em uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com o vírus do sarampo. O que a gente já tem, então, é o seguinte, que o AN, nesse caso, já vai ser o 512. E o primeiro elemento é o A1, que é 1, pois um aluno começou com sarampo. Se esse aluno permanecer na escola, o vírus se propaga da seguinte forma. Então, é a forma que é o nosso conjunto. Como é? No primeiro dia, um aluno. No segundo dia, 2. No terceiro dia, 4. E assim sucessivamente até que chegasse no 512. O A1, o AN, e nós podemos perceber aqui que a nossa razão Q vai ser 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Nossa razão aqui de progressão geométrica é igual a 2. Vamos aplicar na fórmula agora. AN é igual a A1 vezes o Q elevado a N menos 1. O AN eu já descobri, 512. O A1 eu sei que é 1. O Q é 2 e o N eu estou indo em busca. Então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir. 512 é igual a 1 vezes o Q, que é 2, elevado a N menos 1. 1 vezes qualquer coisa vai ser esse valor de qualquer coisa aqui. Então, esse 2 elevado a N menos 1, ele é todo o lado direito. O lado esquerdo, para que a gente possa fazer uma comparação, ele tem que estar na mesma base, para a gente poder comparar os expoentes, pela regra da exponenciação. Ou seja, eu tenho que fatorar o 512 na base 2, de forma que eu encontre ele com a base 2 também, e eu possa comparar os expoentes. Ou seja, vou fatorar o 512 por 2, que vai dar 256, que vai dar 128, que vai dar 60, que vai dar 64, que vai dar 32, por 2 de novo, 16, 8,
que dá 4, que dá 2, que dá 1, e eu encontrei. Então, nós temos quantos 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o nosso 512, na base 2, ele equivale a 2 elevado a 9, certo? Então, podemos voltar para cá. Sabendo que 512 é 2 elevado a 9 e que o outro lado tem 2 elevado a n menos 1, como as bases estão iguais, eu posso comparar meus expoentes. Ou seja, 9 é igual a n menos 1. E passando menos 1 para o outro lado, ele fica com sinal positivo. E nós temos que o n é igual a 10. Ou seja, a resposta é a letra B. Em 10 dias, nós teríamos todos os 512 alunos contaminados. Um carro cujo preço à vista é 24 mil pode ser adquirido, dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a segunda parcela seria de 4 mil, então A2 é 4 mil, e a quarta parcela foi de 1.000. E a gente sabe que a gente tem que ter 5 parcelas, certo? Ou seja, sabendo que o A2 para A4 é metade da metade, a gente sabe quem é o A3, que vai ser o 2.000. A gente sabe que o A1 é o dobro dele, 8.000. E o A5 vai me ser o metade do 500, do 1.000. Já que minha razão, ela está sendo a metade. Ou seja, eu vou ter que ficar multiplicando por 1/2. Sabendo disso, o meu total de parcelas vai ser quanto? Vai ser 8 com 4, 12, com 2, 14, com 15, 15.500. E ele disse há pouco que o preço do carro à vista era 24 mil. Ou seja, se eu subtrair o 24 mil das parcelas de 15.500, eu vou chegar ao resultado da minha entrada, que no caso aqui eu vou chegar no valor da minha entrada, se eu pegar o 24 mil e subtrair dos 15.500 das parcelas. Ou seja, eu vou ter 8.500. E a minha resposta é a letra B. Bom, assim como a progressão aritmética, a progressão geométrica também tem uma fórmula para a soma de determinados valores de determinados termos, né? Da minha sequência, da minha progressão geométrica. E a fórmula é dada da seguinte forma. Eu tenho um A1 vezes a minha razão elevado a n menos 1 dividido por essa razão menos 1, certo? E esse resultado vai dar a soma da minha sequência que eu quero. Então, vamos fazer um exemplo sobre ele. Bom, vamos para a 7ª questão agora. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. Ou seja, meu A1 é 60. O tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Ou seja, se ela errar de novo, em vez de 60, vai passar a ser 120. E assim sucessivamente, sempre dobrando, de forma que eu tenha o meu Q igual a 2, certo? Porque vai sempre dobrando. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na 4ª tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Então, uma coisa importante. Além da minha PG de ficar sempre dobrando o tempo a cada vez que eu erro, ainda tem uma PA aqui, porque eu preciso de 30 segundos para digitar o meu código toda vez que eu for tentar digitar de novo. Então, se eu digitar uma vez é 30, se eu digitar outra vez é mais 30, e se eu digitando, ele vai sempre gastando mais 30 segundos, uma forma de progressão aritmética, certo? E forma que a razão também desse caso vai ser 30. Ou seja, eu preciso fazer 2 progressões. A geométrica, para saber o tempo de
de espera do erro e a somatória dele e também a somatória desse caso aqui, certo? Então vamos começar. Ele disse que uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa, nos casos da digitação incorreta. Ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a liberação do sistema de espera. O tempo total em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a... Então, eu vou ter que achar esse, fazer a soma com esse, e eu vou conseguir achar a minha resposta. Ou seja, ela conseguiu na quarta tentativa. Então, ela errou 3 vezes, né? Porque a quarta foi a certa. Ela fez a primeira, errou, fez a segunda, errou, fez a terceira, errou, e ela acertou na quarta. Então, eu vou precisar de uma soma dos 3 erros, usando a fórmula que a gente aprendeu anteriormente, que é A1, Q elevado a N, menos 1, dividido por Q menos 1. Ou seja, o meu S vai ser igual a quem? Quem é o A1? O A1 da progressão geométrica, 60. Meu Q é igual a 2, elevado a 3, que foram as 3 tentativas que ela errou, menos 1, dividido por 2, menos 1. S3, portanto, vai ser igual a quem? A 60 vezes 2 elevado a 3 é 8, menos 1, 7, dividido por 1. 6 vezes 7 é 42, com outro zerinho, 420 segundos. Então, ela gastou só esperando a tentativa novamente depois de ter errado, certo? E a digitação que ela fez, como foi aqui? Ela vai ter A4, porque ela digitou 4 vezes, né? Ela digitou uma vez, errou. Digitou uma vez, errou. Digitou outra vez, errou e digitou novamente. E a nossa fórmula antiga de progressão aritmética que a gente já conhece. A1 mais N menos 1 vezes R. A4 é igual o nosso A1 da progressão aritmética, que é 30, mais o nosso N, que é 4, menos 1 vezes a razão, 30. A4 é igual a 30, mais 4 menos 1, 3, vezes 30, 90. Ou seja, nós temos 120 segundos aqui. Então, qual foi o tempo total que ela gastou? O total vai ser a soma do S3 com o A4. Ou seja, os 420 segundos que ela ficou esperando e os 120 segundos que ela ficou digitando. O nosso tempo total vai ser de 540 segundos, que é a minha letra C.